Oi, gente. Vamos lá dar continuidade agora ao nosso vídeo aqui. O assunto de hoje talvez seja um dos assuntos assim, mais importantes para aquelas pessoas que querem aprender a projetar máquinas sequenciais, usando CLP. A maioria das máquinas que nós temos hoje na indústria, enfim, de uma forma geral, elas não são máquinas assim tão simples, elas têm uma sequência a ser desenvolvida. E para você desenvolver essa sequência, você precisa se planejar muito primeiro, antes de fazer o programa. Então tem que saber exatamente o que você vai fazer em cada passo. O que significa a nossa metodologia, o Graph7? O Graph7 não é uma linguagem de programação, é uma metodologia de projeto que vai te ajudar a formar, a desenvolver o teu programa, que pode ser feito em ladder, pode ser feito em C++, enfim, a linguagem não importa. O que importa é o seguinte, você tem que dizer o que você tem que fazer primeiro e criar uma sequência lógica de acionamentos. E o Graph7 faz exatamente isso. O que é o Graph7? É um processo gráfico de controle de etapas e transições. E por que eles chamam de processo gráfico? Porque você escreve antes o que você vai fazer. Você pega as etapas, isso aqui seria uma etapa, a etapa 0, a etapa inicial, a máquina está desligada, vamos dizer assim, né? Tem a etapa número 1, a etapa número 2, e assim você vai seguindo nessa sequência até chegar na etapa N, por exemplo. Só que em cada etapa, você vai ter um conjunto de acionamentos. Você vai acionar uma bomba, vai depois acionar a segunda bomba, depois você vai acionar um misturador, vai acionar um sistema de aquecimento, o teu processo vai definir o que você vai fazer. Mas existe sempre uma etapa, e entre uma etapa e outra vai existir uma transição. E o que é a transição? A transição é um acontecimento. Imagina, por exemplo, que você tem um seguinte processo. Tem um tanque. Nesse tanque você tem duas bombas e você vai fazer uma mistura com os dois produtos. Aí você diz assim, olha, eu vou encher 20% de xarope de guaraná e os 80% restantes vão ser de água. Eu vou misturar os dois. Aí vamos lá, vamos escrever isso? Vamos. Primeiro passo, entra xarope de guaraná. Liga a primeira bomba para entrar xarope de guaraná. Aí a primeira bomba começa a jogar xarope de guaraná. E você tem, na entrada do xarope de guaraná, um totalizador de vazão, uma turbinazinha lá, um medidor tipo turbina, que vai contar a quantidade de produto que está entrando lá de xarope. Aí, quando chegar, aí ocorre a transição. O que é a transição? É o momento da mudança. É a transição, né? Quem é que vai definir o momento da mudança? É o teu volume de guaraná. O volume de guaraná ele vai ser comparado com uma referência. E essa referência vai dizer, chegou, agora pode parar de mandar xarope. Então, a transição vai aparecer um bit lá da transição e vai dizer assim, ó, desliga a bomba de xarope e liga a bomba de água. E aí ocorre a transição. Só que isso aí nós precisamos documentar. E como é que a gente consegue documentar isso? Primeiro a gente vai escrever o nosso desenho do Graph7. Etapa por etapa nós vamos dizer que elemento vai ser acionado. Aqui, por exemplo, ligou a bomba de xarope, né? Aqui a bomba de xarope já aparece desligada, já vai entrar a bomba de água. E aí por diante. No próximo passo outra coisa vai desligar e vai ligar. Então em cada etapa você tem o quê? Um retrato do teu vetor de acionamento. Quando eu falo vetor, toda vez que eu falar vetor, vocês vão me entender. Por quê? Vetor é algo que tem várias dimensões, né? Velocidade, por exemplo, é um vetor que tem dimensão sentido, direção e modo. Quando eu falo vetor dentro da automação, significa que é algo que pode ter N dimensões. No nosso caso, aí, no nosso projeto, no nosso processo, você tem a fábrica de guaraná natural, que vai entrar xarope, vai entrar água. Tem uma bomba de xarope, tem a bomba de água, eu tenho um misturador, tenho um sistema de aquecimento, tenho uma bomba de descarga. Eu tenho 5 elementos
para acionar e para desacionar, dependendo da nossa etapa. Ótimo, vamos fazer assim. Vou ter que ter também algum dispositivo interno dentro do meu software para saber em que etapa eu estou. Pode ser um contador, pode ser um flag setado com os próprios elementos de acionamento. Isso aí eu vou definir na hora que eu for fazer o programa, mas a gente precisa de duas coisas. Primeiro, um ponteiro. O que é o ponteiro? Ele vai dizer em que etapa você está. Eu estou na etapa 1. Eu posso migrar para a etapa 3? Não. Você está na etapa 1, você só é permitido para você só migrar para a etapa 2. Está na etapa 1, eu estou nessa sequência aqui. Você tem que obedecer a sequência. Poxa, então o que é necessário para migrar para a etapa 2? Você tem que completar a etapa 1, você tem que estar na etapa 1, tem que completar a etapa 1. Depois sim você vai para a etapa 2. E você vai seguindo esse pré-requisito em todas as etapas. Entre uma etapa e outra, você tem sempre um flagzinho que vai definir aonde você está. E você tem que dizer, eu estou aqui. E eu tenho, essa minha missão já foi cumprida. Já entrou a quantidade de guaraná que tinha que entrar. E eu estava na etapa 1. Então eu vou para a etapa 2 e vai entrar água na etapa 2. Aí a água vai chegar até um determinado ponto, aí completou 80% da quantidade que eu queria, totalizou, chegou na quantidade certa de água? Chegou. Então vou ter um flag que vai dizer assim, olha, chegou na quantidade certa de água. Então eu vou migrar para a etapa 3. Eu estava na etapa 2, agora eu posso migrar para a etapa 3, que eu cumpri a minha missão, eu estava na etapa 2. Vai para a etapa 3. A etapa 3, o que vai fazer agora na etapa 3? Eu vou misturar o meu produto. Meu produto vai ser misturado. Mas vai ser misturado, eu vou ter um sensor para dizer o momento certo que a minha mistura vai terminar? Não, você vai ter um tempo. A tua transição ela pode ser composta pela sinalização de um sensor, pode ser composta pela sinalização de 2 sensores, 3, 4, ou pode ser composta pelo acionamento de um sensor e por um tempo, ou por 2 sensores de um tempo. Não, você tem uma função de transição, não é só um elemento que vai definir a tua transição. No caso do misturador, sim, você vai precisar do tempo. O tempo de mistura é de 10 minutos. Passou 10 minutos, agora você vai parar de misturar e vai aquecer. Vai manter aquecido por um tempo. E depois desse aquecimento, nós vamos pegar vamos desligar o aquecimento e vamos ligar a nossa bomba de descarga. Aí a bomba de descarga vai fazer o quê? Vai pegar aquele produto e vai levar para fora, para outro setor, o setor de envasamento, por exemplo. Vai sair daquela área ali de mistura do produto e vai levar para um outro segmento do processo que vai envasar aquele produto, vai fazer uma outra coisa. Mas o que eu fiz aqui? Nós criamos uma planilha, nós planilhamos a nossa solução. Aqui eu tenho misturador, tenho bomba 1, que é do xarope, tenho bomba 2, que é da água, tem o bomba 3, que é a descarga, e tem o aquecimento. Dependendo da fase em que está o meu processo, eu vou ter então o quê? Eu vou ter um vetor pintado aqui, com todos os acionamentos. Quando terminar, eu volto para a minha etapa inicial e completo uma outra batelada, entendeu, gente? Então, o mérito desse Graph7, dessa metodologia, é justamente a organização que você vai ganhar na hora de fazer a programação. Não existe programação sem uma boa análise antes. É igual documentação de projeto. Não existe nenhum projeto sem uma boa documentação. Depois, na hora de montar, é fácil. Agora, tem que estar tudo muito programado, tudo muito bem documentado. Então, o que a gente está mostrando aqui é que para fazer um bom projeto, você precisa de uma boa documentação. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente está começando agora a fazer o projeto do nosso sistema de mistura para produzir o nosso Guaraná natural. A gente vai continuar esse projeto na próxima gravação. Aí nós vamos chegar com um pouco mais de substância já, porque vocês já começaram a entender o que é o Graph7. Ok, gente?